Se você tem intestino preso, inflamado, barriga inchada, estômago alto, existem alguns grupos de alimentos que você tem que evitar. E não estou falando de alimentos que prendem o intestino, como muitas pessoas ouvem falar, ou tem essa crença, né? Sei lá, maçã, banana prende o intestino. Não. Eu quero citar 4 grupos de alimentos altamente inflamatórios. Na verdade, eu separei o tema do intestino porque eu quero desenvolver um pouquinho isso com vocês, mas esses 4 grupos de alimentos que eu vou falar hoje, eles devem ser reduzidos e até mesmo excluídos da alimentação de todo mundo, o máximo que você conseguir para a sua saúde e bem-estar e outras questões do seu corpo, não só o intestino. Mas como o nosso intestino é o centro, digamos, é onde grande parte das coisas se desenvolve, acontece, nós temos que prestar mais atenção na saúde intestinal. Então eu vou explicar algumas coisas, desvendar alguns mitos sobre esses alimentos e a coisa do intestino. Primeiro eu quero falar os 4 grupos de alimentos inflamatórios que você tem que reduzir o máximo possível ou excluir. Primeiro grupo são os leite e derivados. Faz anos que eu falo disso. Quem está aqui há mais tempo sabe que eu sempre falo disso há muito tempo em todas as minhas redes sociais, que qualquer tipo de leite derivado, não só leite integral, queijo amarelo, não. Qualquer tipo, até mesmo leite desnatado, iogurte light diet, queijo branco, qualquer tipo de leite derivado que você usa todo dia ou quase todo dia, vai causar inflamação no intestino e vai piorar a saúde e a função intestinal. Você tem que começar algumas mudanças na alimentação, não necessariamente pensando, como que eu vou substituir o queijo, o iogurte, o leite. Você pode fazer isso num primeiro momento, existem várias opções hoje em dia para substituir o leite de vaca, como os leites vegetais, como os iogurtes vegetais, feito de leite de coco, leite de amêndoas, leite de castanhas, existem várias opções, mas também mudar a forma como que você olha a sua alimentação. Então, se você está acostumado com aquele café com leite, tapioca com queijo e iogurte toda manhã, por exemplo, né, ou à tarde, que seja, você não precisa necessariamente pensar em como você vai substituir exatamente o café com leite, a tapioca e o queijo, e etc. Não, você pode testar receitas novas e combinações diferentes, outros alimentos, abrir a mente para ver que a natureza é muito vasta, existem milhões de opções. Eu mesma tenho o e-book de receitas para limpar e soltar o intestino, à venda no meu site giovanaguido.com.br. Quem quiser pode comentar receitas para o intestino que eu mando para vocês. Lancei por esses dias. Lá tem várias receitas, são 35 receitas doces e salgadas, saudáveis, para ajudar a limpar, a desinflamar o intestino. Então lá você vai olhar algumas receitas e vai falar, nossa, eu nunca pensei em consumir isso, porque são coisas fora da caixa muitas vezes. E é isso que você tem que se ligar, mudar um pouco o seu pensamento. Não pensar só em substituir. Como que eu vou substituir isso? Não. Testar coisas novas, abrir o seu paladar para coisas novas. Então saiba que leite derivado, sim, vão mexer na sua saúde intestinal e a longo prazo vão prejudicar o intestino. Agora eu quero falar sobre um mito que não acompanha só os leites derivados, como os outros grupos que eu vou falar no vídeo de hoje. Muita gente vai me falar assim, Gi, mas se eu parar de consumir leite derivados, é aí que meu intestino prende. E dos outros grupos vai acontecer a mesma coisa e eu cito de novo quando eu chegar lá. Por que isso é mito? Porque é um efeito momentâneo, é um efeito rebote, digamos. Sim, você consome o leite derivado, o queijo, às vezes solta o intestino, só que você soltou o intestino não de forma saudável, não porque você está cuidando da sua saúde intestinal e pouco a pouco seu intestino está melhorando, está funcionando melhor, não, porque você causou uma irritação no intestino, você causou uma inflamação no intestino, é igual usar laxante químico, né? Não laxante natural, bom, tem alguns laxantes naturais bem fortes, como chá de sene. Por que solta o intestino? Porque irrita a mucosa intestinal e meio que força a liberar as fezes, os gases, por exemplo. Mas não é isso que você quer. Eu sei que é muito incômodo ficar com o intestino preso, a barriga inchada, aquela alta formação de gases, mas você tem que tratar o problema da raiz. Não adianta ficar usando laxante todo dia ou quase todo dia, ou consumir o famoso queijo, leite, porque vai soltar o intestino, não.
Você vai soltar o intestino, mas com a raiz errada. Você fica naquele círculo vicioso. Realmente, muitas vezes quando a gente tira esses alimentos inflamatórios, tanto o leite e derivados quanto os outros 3 grupos que hoje eu vou falar, muitas vezes num primeiro momento o seu intestino prende um pouco, porque você parou com aquela irritação e com aquela inflamação. Mas a partir do momento que você muda a alimentação e consome mais alimentos para melhorar a saúde intestinal, pouco a pouco o intestino vai voltando. Segundo grupo de alimento altamente inflamatório, óleos amarelos refinados, tipo óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, esses óleos que vêm, né, em garrafa plástica ou em lata para cozinhar, esse tipo de coisa, muito comum na mesa de grande parte das pessoas, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Europa. Muitos alimentos industrializados têm óleo de canola, por exemplo, você pode ler os rótulos, né? Óleo de girassol, óleo de canola. Tem muitos alimentos que têm isso na composição. Esses óleos são altamente inflamatórios, são à base de gordura trans, são óleos modificados, muitas vezes usam alimentos transgênicos, tipo a soja. Tem muita soja transgênica hoje em dia. E aí você usa aquele alimento transgênico para fazer esse óleo, aí o estrago tá feito. Você tem o prejuízo de uma alimentação transgênica e o prejuízo ali do refinamento, do processamento daquele óleo. Não é igual, por exemplo, um azeite extra virgem prensado a frio, de oliva ou de linhaça. Um óleo de linhaça prensado a frio é diferente. Existem óleos e óleos. Então eu, por exemplo, para cozinhar, eu gosto de óleo de coco, óleo de abacate, óleo de linhaça, ou óleo de gergelim. Azeite não indico para cozinhar, eu indico só colocar por cima da comida já pronta, porque o azeite ele oxida muito fácil, muito rápido, e você perde um pouco das propriedades dele. Então cozinhe com óleos mais resistentes, tipo óleo de coco, até mesmo óleo de abacate, e aí quando a comida estiver pronta, ou por cima da salada, você coloca o azeite, aí é legal. Então esse é o segundo grupo inflamatório, para você eliminar da sua rotina. Terceiro grupo inflamatório que eu indico excluir, reduzir ao máximo, para quem tem intestino preso ou inflamado: farinhas refinadas. Principalmente a farinha de trigo, mas qualquer tipo de farinha refinada, mandioca, milho, qualquer tipo de farinha. As farinhas low carb você pode usar com moderação, elas são um pouco melhores, elas não são muito inflamatórias. Então um pouquinho de farinha de amêndoa, um pouquinho de farinha de coco, tudo bem. Não indico ficar usando muito, né? Mas para fazer uma receitinha ou outra, às vezes você quer fazer um docinho, um bolinho, alguma coisinha, uma torta, aí tudo bem usar essas farinhas mais saudáveis, mais low carb. Mas farinha de trigo refinada é altamente inflamatória. Excesso de glúten na alimentação é altamente inflamatório. Tudo bem usar de vez em quando. Todos os alimentos que eu estou falando hoje, que são ruins, que são prejudiciais, tudo bem você usar de vez em quando, não tem problema consumir coisas com farinha ou queijo de vez em quando, que não pode ir ali todo dia na rotina. O glúten em excesso diariamente na alimentação, mesma coisa do leite derivado, vai inflamar, vai irritar o intestino. Então, novamente, muita gente fala, mas se eu tirar a farinha, o pão, a massa, que seja, aí é que prende meu intestino. Mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Você está soltando o seu intestino porque você está irritando e inflamando o intestino. Então você precisa dar um passo para trás para depois conseguir dar 2 passos para frente. Então às vezes vai ser necessário você passar por esse período do intestino ficar um pouco mais preso, porque você está trabalhando para tratar o problema da raiz. Não adianta ficar tapando o buraco com laxante. Porque o laxante ele não vai resolver o problema. Vai resolver o problema ali na hora, né? Você vai conseguir ir ao banheiro. Mas ele não vai cuidar da raiz do problema do seu intestino. O intestino, o correto de um intestino é ele funcionar todo dia, pelo menos uma vez ao dia. Quem não consegue todos os dias ir ao banheiro, precisa mudar coisas na alimentação, tomar mais água, que é o básico também, né? Também não adianta fazer mudanças na alimentação se você não toma água. Principalmente quem aumenta o consumo de fibras tem que tomar mais água, não adianta consumir um monte de fibra e não tomar água, que aí vai prender também. Mas não adianta você não tirar esses alimentos inflamatórios. Então, as farinhas refinadas, principalmente trigo, qualquer coisa que tenha trigo, biscoito, bolacha, pão, massa, isso aí você tem que dar uma cortada, excluir o máximo possível. E como eu disse no começo, não inflama só o intestino, inflama o corpo todo. Você começa a sentir mais dor de cabeça, você prejudica o funcionamento da tireoide, você começa a sentir mais dores nas articulações. Então assim, tem que tomar cuidado. Quarto grupo de alimentos
anti-inflamatórios, açúcares de qualquer tipo. O nome já diz, açúcar. Então, não interessa se é açúcar mascavo, demerara, branco, refinado, orgânico, light, qualquer tipo de açúcar vai ser ruim se você consome todo dia. Um exemplo que eu costumo dar é assim, porque muita gente pensa, né? Ah, mas é açúcar light, açúcar mascavo, então tudo bem consumir. Não, porque é açúcar, dá no mesmo, só muda um pouquinho a composição. É a mesma coisa dos diferentes tipos de banana, diferentes tipos de maçã que você tem, né? A banana prata, a banana terra, a banana nanica, mas no final é tudo banana. Mesma coisa com açúcar, no final é tudo açúcar. Vai aumentar a inflamação do corpo, vai aumentar a insulina, a resistência à insulina, vai aumentar a glicose, vai inflamar o intestino. Ah, mas se eu tirar o doce da alimentação, se eu tirar o açúcar, é aí que meu intestino prende. Novamente o exemplo que eu já dei nos outros. Você não está fazendo a coisa certa para soltar o seu intestino, você só está tapando um buraco ali. Então você tem que fazer essas mudanças. Como eu falei, quem quiser, comenta em intestino que eu vou mandar o link do meu e-book com 35 receitas para limpar e soltar o seu intestino. Limpeza intestinal natural em casa, com mudança de alimentação. Lá tem opções para você consumir no café da manhã, nas refeições intermediárias, tipo lanchinho da manhã, lanchinho da tarde, lanchinho da noite. Tem opções de almoço e jantar com pratos quentes, comida normal, como sopa, tem saladas, sucos, shakes, várias opções para você começar com pelo menos uma. Você pode pegar o e-book, são 35 receitas. Escolhe pelo menos uma para começar. Se você conseguir mais, melhor, mais rápido o seu resultado. Mas se você já começar com uma por dia, ali na semana, você já estará dando um primeiro passo para reduzir essa inflamação e irritação do seu intestino. Então tem gente que já tem resultado na primeira semana, tem gente que demora um pouco mais. Tudo vai depender do quão inflamado e inchado, irritado o seu intestino está. E depende também se você tem outras questões intestinais, como síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite. Existem várias coisas que podem danificar o funcionamento do intestino, mas é fato, todos eles você consegue controlar e melhorar muito só com a alimentação. Tomar mais água e fazer uma alimentação mais anti-inflamatória. As receitas desse e-book são anti-inflamatórias, são naturais, são bem diversificadas, então tem para todo quanto é gosto, você pode encontrar no e-book. Comenta intestino que depois eu mando o link para vocês. Combinado? Então bora melhorar essa alimentação, bora tomar mais água, bora ficar longe o máximo possível desses alimentos inflamatórios. Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje, espero ter ajudado de alguma forma. Depois me contem, quem começar a fazer mudança aí, me contem que eu tenho certeza que vai melhorar muito a questão de barriga inchada, gases e tudo mais. Tá bom? Beijo!